أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui o vosso irmão Mos Khalifa, o ignorante empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Meus irmãos, mais uma vez estou aqui eu, não para vos ensinar, mas para compartilhar uma mensagem com vocês. Imploro todos vocês fazerem o vosso exercer do discernimento para poderem descodificar ou ter a real compreensão no que eu vou descrever. Tudo que eu aqui vou falar requer análise, requer realmente autodisciplina, autopoliciamento, para poder se ter absoluta certeza naquilo que o nosso exercer do discernimento nos transmite. Primeiro vou tentar explicar que o entretenimento excessivo dado pelas pessoas, ou em qualquer esquina, em qualquer lugar neste mundo que a gente vai, o entretenimento excessivo é uma arma eficaz que é sempre usado para distrair o povo da realidade. Logo, ele mesmo significa distrair o povo da realidade. Temos entretenimento religioso, onde os pastores, padres e anciões cobram dinheiro para esconderem a verdade ao povo. Temos entretenimento cinematográfico, onde as crianças são invadidas mentalmente com desenhos desanimados, que eles chamam de desenhos animados. E temos também filmes excessivos, dia e noite, muitos filmes. E temos também futebol, dança, tudo isso excessivo. E também temos entretenimento de se embriagar, né? Álcool, drogas. Tudo isso é para que a gente não realmente consiga prestar atenção. Quer dizer, distrair é que nem o mágico. O mágico não consegue fazer a sua magia sem primeiro distrair as pessoas que praticamente nem sequer conseguem prestar atenção no que ele está a mentir. Depois que ele desvenda a sua mágica, a gente consegue dar conta, caramba, ele mentiu nos nossos olhos. É a mesma coisa. O entretenimento excessivo, meus irmãos, é uma magia. E por ser uma magia, nos tira a habilidade, o discernimento, o foco de nós compreender realmente quem são essa sociedade luciferiana que realmente nos conspiram ou conspiram contra a própria sociedade humana. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sei o que eu falo não é bem-vindo para muitos de vocês. Por quê? Porque quando a gente vem de uma instituição religiosa e uma academia e embutiram ou inseriram normas sistemáticas, e essas normas sistemáticas ficam arquivadas no nosso cardápio cerebral, todo aquele que vem para dar uma descrição que vem do exercer do discernimento é visto como maluco. O mundo sempre foi assim e vai ser sempre assim, entende? Mas vamos lá. Eu fiz um live ontem, só que não dava para alongar muito, para não ficar muito extensivo ou muito comprido, bem dizer, sobre Abraão e os hebreus. E hoje eu estou aqui para orientar mais uma vez, explicar para todos vocês de onde surge, como surgiu o povo hebreu, como veio, como ele aconteceu, vieram da onde, saíram da onde. Já era um povo existente, por isso que eu disse para todos vocês ontem no live, povo escolhido de Deus não existe. Mais uma vez, desculpa, vou provar aqui para vocês a não existência do povo escolhido de Deus, mas sim a existência de um povo que foi preferido por Deus um certo tempo. Foi preferido por Deus há um certo tempo. Então, povo escolhido não existe, entende? Porque se esse povo fosse escolhido já por Deus a partir da existência da humanidade, porque quando Deus, se vocês prestarem atenção, vamos dizer que existia um tempo no mundo que não havia um povo escolhido de Deus.
E aí depois no meado da humanidade, no meio, Deus escolhe um povo, ok? Então quer dizer que não é um povo geneticamente escolhido. Se Deus escolhe esse povo no meio do caminho, então não é um povo praticamente geneticamente escolhido, mas sim alguém que estão sendo preferido. Então eu quero mostrar aqui para vocês a origem desse povo, este povo hebreu, este povo que foi preferido por Deus. Qual é a origem deles? Qual é a origem desse povo? De onde eles saíram? Porque eles falam para nós, tem o gentil e tem o povo escolhido de Deus. Vou usar esse termo para vos facilitar na compreensão. Hoje em dia da igreja vocês falam muito do povo hebreu, o povo judeu, o povo judeu, o povo de Israel. Quer dizer, estão a vos condicionar a uma escravidão mental para se submeter à escravidão global que a próprio Israel está a impor a toda a sociedade humana. Por isso que nós vimos um povo que mata para aplicar os seus planos, para construir o seu país. Mata. Não mata só os palestinos, não mata só os sírios, mas mata a sociedade global. Prestem atenção, meus irmãos. Eles matam a sociedade global com seu entretenimento excessivo, psicologicamente. Israel mata a sociedade global de forma psicológica a partir dos programas que eles induzem colocar na cabeça do povo. Por isso que o povo já está morto mentalmente, são praticamente cadáveres andantes. Que povo de Deus é esse escolhido por Deus? Será que Deus não soube escolher, não sabia que esse povo dele faria algo muito negativo para a humanidade? Mas como o Deus que eles vendem para nós é um Deus humano, que às vezes escolhe um povo depois de dar conta, caramba, falhei, eu acho que eu vou tentar de novo. Não, o Criador do universo não falha. Que povo escolhido é esse que falam nas igrejas constantemente, o povo de Israel, que você não se questiona, que precisam matar criança, palestino, crianças sírio, bombas jorrando, sangue jorrando para poderem construir um templo, ouvem bem, um templo onde o Messias, quando voltava lá estar. Gente, raciocinem só. Eu sei que o entretenimento nos tira essa capacidade do discernimento. Achem mesmo que o Cristo, filho de Maria, quando descer, vai habitar dentro de um templo ou de um lugar que se construiu com sangue de crianças inocentes? Acham mesmo? Eu vou vos dizer que não, ele não vai aceitar estar nesse templo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando ele entrou no templo, o templo nem sequer ainda derramava sangue, mas fazia um comércio dentro do templo. E quando o filho de Maria entrou dentro do templo, ele disse: destroem o templo que eu vou construir em 3 dias. Mas como aqueles sacerdotes estavam bem aguçados, enraizados nas coisas materiais e nos ouros que estavam embelezados dentro do templo, eles ficaram extremamente rijos. Não podemos destruir esse templo. Lembrem que no tempo nem sequer matavam pessoas, mas faziam comércio. E o filho de Maria disse: Jesus, destroem o templo que eu vou construir em 3 dias. Agora tu achas que o próprio Cristo, filho de Maria, vai descer, habitar num templo de Israel que está sendo construído com sangue das crianças palestinas, meu irmão? Entendem isso? Entendem isso, meus irmãos? Que povo escolhido é esse? Então vamos lá, que tem essa palavra, o judeu, o povo escolhido de Deus, e tem os gentios. Eu já falei ontem. A palavra gentil no hebraico significa, quer dizer Yakun. Yakun, gentil. Tem gentil, de bondoso, pessoa que trata bem outra pessoa, e tem gentil. Só que nós, por irracionalidade, quando nos atribuímos gentil, pensamos que é uma coisa boa. Não, gente. Não, gente. Gentil quer dizer bárbaros. Bárbaros. Povos que adoram astro. Povos bêbados. Se vocês tiverem dúvida, dê uma olhada nas nossas práticas constantes. Bebemos, adoramos ídolos, cantores, pedras, imagem, estátua. Estão a compreender, meus irmãos? Este mesmo povo
que adora imagem, estátua, que chamam-se Yakun, gentil, é que vai gerar, é que vai parir o povo que será preferido pelo Criador do Universo, que ele chama o povo escolhido. Lembre, não existe povo escolhido. Para tu ver que povo escolhido não existe, esses mesmos gentil, barba, funesto, maldito, é que vai gerar este povo que será preferido por Deus. Lembrem que todos os profetas, até Jesus, o filho de Maria, surgiram de povos pagãos, povos idólatras, povos assassinos. Estou a falar todos os profetas. É aí que eu quero mostrar para vocês que povo escolhido de Deus, um povo que sempre ficou certo desde... Não existe, meus irmãos, não existe. Mas vamos lá para deixar bem claro, talvez vocês vão dizer, Moço Califa está maluco. Por quê? Porque vocês gostam de ouvir e acreditar no que ouvem sem discernimento para questionarem o que ouvem. Vamos lá. A Babilônia era uma cidade de idolatria. Era uma cidade pagã. O próprio Criador do Universo comprovou para nós no momento que ele faz a destruição. O pai Abraão, que vai ser definido como o pai da fé, amigo do Criador do Universo, Abraão. O próprio pai de Abraão era idólatra, não só idólatra, mas também fabricava deus de pedra, deus de imagens, porque eles viviam numa idolatria tremenda. E essa era a fé deste povo. Isto é gentil. Isto é ser gentil, pagão, idólatras, povos que adoram astros. Então, Abraão nasce dentro da Babilônia num berço de gentis. Por isso que eu disse, para que você seja o preferido do Criador do Universo, você tem que dizer La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Fora disso não vai ser. Você precisa dizer, eu presto testemunho que só existe um Criador do Universo, em que Muhammad, Jesus, Elias, Isaac, Salomão, todos são os profetas do Criador do Universo. Fora disso não serás o povo. Esse é o primeiro passo para ser o povo preferido de Deus. Para seres incluído entre os preferidos do Criador do Universo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fora isso não serás nada, senão serás pagão. Quem não faz o juramento, a testemunha que o Criador do Universo é um só, esse não será entre os preferidos do Criador do Universo. Não escolhido, porque escolhido não existe. Preferência, porque a preferência vem a partir de um sacrifício, um esforço que a gente faz de renegar todos os nossos deuses que a ancestralidade nos impõe e aceitar somente a existência do Criador do Universo, que é assumir com a responsabilidade de que nós nascemos com Ele. Nós nascemos monoteísta, por exemplo, quando nós estamos no embrião. Nós não somos gentis no embrião. No embrião, nós não somos gentil. Somos escolhidos para nascer, prestem atenção. Somos escolhidos para nascer e não para povo de Deus ser. Não. Todo ser nasce, por exemplo, todo ser humano é escolhido para nascer. Gentil, seja ele pagão, o que for. Deus escolhe para ele nascer. Mas não para que povo escolhido ser. Não, isso não é verdade. Agora, entre os que foram escolhidos para nascer, e não para povo preferido ser, mas sim para serem escolhidos por Deus, requer esforço e sacrifício dentro de uma sociedade idólatra, quando você rejeita a idolatria e aceita a existência de cujo você já era no embrião dos teus pais. Monoteísta. Entenderam, meus irmãos? Então vamos ver de onde sai esse povo que dizem o povo escolhido judeu. Se eles vêm de um povo pagão ou vêm ou surgem de um povo não pagão. Mas a história mostra para todos nós que eles surgem de um povo pagão. Então o que eles fez então ser o povo preferido por Deus? A partir do esforço que o pai Abraão, amigo do Criador do Universo, fez.
dentro de uma sociedade idólatra chamada Babilônia. Abraão então cresce e começa a se indignar então com aquelas situações de adorações e imagens. Abraão, quando criança, não tinha essa habilidade. Creio eu que muitas vezes submeteu-se aos pais a seguirem aquilo, mas sem discernimento, ela ainda não tem nenhum pingo de responsabilidade. A nossa responsabilidade surge a partir do momento que tenhamos habilidade de discernimento. Quando Abraão então atinge a idade do discernimento, começa então a questionar. Lembrem, Abraão criança submeteu aquilo. Porque os pais estão ali levando o colo, ele é bebê, ele não percebe nada. Ele só está a seguir, tem 3 anos, não percebe nada. Isso Deus não te responsabiliza. Porque não há como te responsabilizar quando você não tem o discernimento para compreender se aquilo é certo ou errado. Depois então que o Abraão atinge a idade do discernimento, onde Deus te responsabiliza, ele nem sequer um dia se permitiu adorar aquelas imagens como se fosse criador do universo. Então, mas ele questiona. Lembrem a origem de Abraão. Os pais eram pagãos, a mãe era pagã, todos eram idólatras dentro de uma cidade babilônica. E que até chegou a forma de eles jogarem no fogo por causa dele questionar. Ok? Então, este mesmo Abraão questiona, e por esse questionamento, por isso eu sempre falo, a árvore do conhecimento é o questionamento. Sem o questionamento, não tem realmente conhecimento real, porque o filho de Maria disse, o povo peca por falta de conhecimento. Qual conhecimento? Ler, todo mundo lê. Se conhecimento fosse ler, todos seriam sábios, e ninguém seria manipulado pelo Estado e governo. Mas o conhecimento é o exercer do discernimento para que você possa descodificar aquilo que você está lendo e não somente ler. Porque todos leem. Se ler, por exemplo, todo mundo lê o Corão, todo mundo lê a Bíblia. Se ler fosse a sabedoria, se ler fosse o conhecimento, todos seriam sábios. Então, ler não te faz sábio. Te faz praticamente um robô para você reproduzir sistematicamente o que leu. Você precisa ler e descodificar o que lê. Por isso é que Jesus, o filho de Maria, disse, o povo peca. Peca por quê? Por falta de conhecimento. Qual o conhecimento? Ler. Ler, todos eles sabem ler. Eles têm o conhecimento da literatura. Ele está a dizer o conhecimento do exercer do discernimento para que você possa descodificar o que está escrito. Porque a escrita não prova o que está escrito. Está escrito, sim, mas não prova do que está escrito por baixo da escrita. Você precisa descodificar para compreender o que está escrito por baixo da escrita. É isso que o mestre está a dizer. Ok? Ok, vamos lá. Então Abraão, de tanto criticar aquilo, de tanto questionar aquilo, é expulso daquela cidade. Lembrem que o Abraão sai com ele e 2 pessoas somente lhe deram ouvido. 2 pessoas lhe deram ouvido. Que a esposa dele, Agar, e o primo e o sobrinho dele, o Ló. Ló então seguiu o seu tio, foram juntos. Lembrem, meus irmãos, povo hebreu não existia ainda. Povo judeu não existia ainda. Entende? Agora temos que entender, essa palavra hebreu vem da onde? Vem da onde essa palavra hebreu? O que significa hebreu? Os grandes historiadores dizem que a palavra hebreu significa aqueles que vêm de outra margem, de outro lugar. É como se fosse, hoje nós somos chamados de estrangeiro ou imigrante, né? Imigrante. Então, eles dizem que a palavra, é preciso uma análise por cima disso. Não vamos no que eles dizem, é o que eles dizem, mas vamos analisar. Aquele que vem do outro lado da margem. Então, Abraão sai de um lugar e vai para outro lugar. Entende? Quando ele chega até um certo lugar onde havia o que eles chamam de cananeu, chamaram de Ibro. Ibro, aquele que vem de outro lugar. Compreenderam? Mas qual é a crença que o Abraão sai com ele da Babilônia? Qual é a crença? Qual é essa crença? Abraão, quando sai de lá, qual é a crença? Meus irmãos, quando você faz a negação absoluta de toda a idolatria, só te existe uma coisa que você se submete sistematicamente, o monoteísmo. Então, para você ver que o monoteísmo, a crença na existência do único Deus, é praticamente a crença natural de todo ser humano. Porque quando você nega os deuses,
Você está a dirigir o Deus único. Vocês compreendem? Quando você rejeita a estátua, rejeita a imagem, rejeita os deuses, coisa que Deus abominou sempre, eu sempre falei para vocês. Sempre que Deus destruiu o mundo, Ele destruiu o mundo apenas por duas coisas. Só duas coisas. Duas coisas. Deus destruiu o povo de Noé por causa da idolatria. Porque a nossa natureza, estamos sujeitos a acertar, errar, levantar, pedir perdão. Isso aí vai acontecer. Deus nunca destruiu o mundo porque as pessoas caíram, levantaram, erraram, choraram. Deus nunca destruiu o mundo por causa disso. O povo de Noé, eles acreditavam nos deuses das estátuas. E Noé aconselhou não fazer isso. Eles negaram, então Deus os destruiu. O povo de Babilônia, eles adoravam deuses. Deus então os destruiu. O povo de Faraó adoravam deuses. Deus então os destruiu. Entende? Então Deus destrói o mundo por duas coisas. Uma das coisas que levou Deus também a destruir o mundo é por causa do homossexualismo. Entende? Homossexualismo. Em Sodoma e Gomorra. Lembrem? Homossexualismo. Foi por essas duas razões que Deus destruiu a humanidade. Não é porque os povos estavam errados, cometendo alguns erros, algumas falhas que nós levantamos, caímos. A nossa vida é de oscilações. Por exemplo, vou vos dar um exemplo. Quando o Criador do Universo criou a Terra, né? Quando criou a Terra estava a oscilar, estava a fazer oscilações. Então, Deus cria as montanhas, né? Ele criou as montanhas e aplicou na terra. Aí a terra ficou sólida, ficou firme, entende? Os anjos então perguntaram para o Criador do Universo: existe uma coisa mais forte, que tem mais força do que as montanhas? O Criador do Universo sim disse: sim, tem. Eles perguntaram o que? O Criador do Universo disse: o ferro. Então os anjos perguntaram de novo: ó Criador do Universo, incomparável, existe algo que tem mais força que o ferro? O Criador do Universo disse: sim, tem. O que? O fogo. Então os anjos perguntaram novamente, visto que, meus irmãos, eu disse o quê? O conhecimento é o questionamento. A árvore do conhecimento é o questionamento. Lembrem os anjos, mas a igreja fala que é para vocês: não pode questionar Deus, você não pode questionar Deus, você não pode questionar. Lembrem também que quando o filho de Maria ficava sentado, as pessoas perguntavam: mestre, por que isto acontece assim? Mestre, por que aquilo? O mestre, sabendo que nós somos seres ignorantes, a ausência do saber, ele respondia: por causa disso. Por causa daquilo. Hoje na igreja, se você diz: pastor, por que isso? Sabe o que o pastor fala? Satanás está dentro de você. Você é amaldiçoado. Isso é para te constranger, para que você não faça pergunta no meio da maioria. Então, os seres humanos, como são tímidos e não gostam de ser constrangidos, o que acontece? Eles ficam quietos. É uma sociedade bovina. Por isso, quando vocês falam minhas ovelhas, Cristo não gostava de ovelha. Cristo era um professor que transformava em ovelhas, em alunos, em professores também. Por isso, nessa luta dele, só conseguiu transformar quase 12 em professor. Porque eles vieram aqui para nos fazer professor, para nós andarmos com as nossas próprias pernas. Porque a salvação é individual e a punição é individual. Isso quer dizer que todos nós temos que ter responsabilidade de saber as escrituras. Não é o pastor que tem que falar para mim e me cobrar um dinheiro. Mas vocês não estão a entender isso. Quando eu falo, não, que ali está a falar besteira, é maluco, ele não entende nada. Muito obrigado, eu prefiro o meu não entender do que sentar ali e ficar falando amém. Quem grita amém, cabrito? É ovelha. Mas quando a ovelha e o cabrito gritam amém, não está errado, porque faz parte da natureza do cabrito gritar amém. Mas não faz a parte da natureza dos seres humanos gritar amém, pastor. Parem com isso. Onde que está o discernimento? Então o Criador do Universo respondeu para os anjos: sim, tem. O mais forte que o ferro é o fogo. Ó Criador do Universo, mais uma vez, tem algo mais forte realmente que o fogo? Tem a água. Ó Criador do Universo, tem algo mais forte que a água? Tem o vento, porque nós sabemos que o vento empurra a água e a água não empurra o vento. Vento parece nada.
parece inofensivo, mas tem força. Por isso quando nós vimos esses vulcões, esses tornados, leva tudo, levanta um carro de não sei quantas toneladas. Vocês não andam a ver isso? Existe isso também. E aí ele perguntou então, ó Criador do Universo, tem algo mais forte neste mundo do que o vento? O Criador do Universo disse, tem. Eles perguntaram, ó Criador do Universo, o que então? Ele disse, a mão direita do filho de Adão, que quando dá a doação, quando faz a doação, essa mão não consegue ver. Gente, Deus, o Criador do Universo, disse, a mão direita do filho de Adão, quando faz doação, quando doa, essa mão não pode ver. Quer dizer, quando você mete a mão no bolso, você não tem que escolher o que dá, pega e dá. Essa aqui não pode perceber. Isso quer dizer, as pessoas não precisam saber o que você está a fazer. Você não precisa ir falar, se gabar que eu estou fazendo. Eu sou doador, eu estou doando. Quando você doa alguma coisa e você fala, perde a importância da doação. É por isso que o Criador disse, não falem. Porque você não está a fazer pelo Criador do Universo, você está fazendo pelas pessoas. Então, quando você doa algo, entende? Você doa alguma coisa e você vai falar. Então, você quer o protagonismo das pessoas. Então, o Criador do Universo te concede aquilo que você quer a partir da doação que você fez. Aplauso da ignorância, sim, as pessoas te aplaudem. É por isso que você vê muitos artistas. Estou sendo caridoso, estou a fazer caridade, não sei o que. Agora virou moda. Tem que ser solidário, tem que fazer solidariedade com as pessoas. Virou moda, quer dizer, isso agora precisa fazer que as pessoas estejam mais pobres. Por quê? Porque quando essas pessoas fazem essa caridade, também lhes produz uma boa sensação interna, sente-se especial. Mas não pode, meus irmãos, não pode. Então vamos lá no nosso pai Abraão, para deixar bem claro para vocês. Abraão, então... Lembrem, Abraão teve 4 esposas, mas eu não vim falar aqui das 4 esposas de Abraão, de outros filhos que eles tiveram. Nessas 4 esposas, Abraão fez 12 filhos. Ouvem bem, meus irmãos, 12 filhos. E também tinha meninas. Eu só estou a dizer, nos 4 filhos que Abraão fez, tinha Agar, tinha Sara, tinha... Shuaib, tinha Catura, que eram as 4 esposas. Com essas 4 esposas, Abraão fez 12 filhos. Mas as escrituras vos falam que Abraão só tinha quantos filhos? 2 filhos. Agar fez Isaac. Agar fez Ismael, perdão. A Sara fez quem? Fez o... Agar fez Ismael. Ok? E Agar, vocês têm problemas graves. Agar era filha do rei do Egito. Esses homens judeus que vocês falam hoje, botaram nessa vossa Bíblia como escrava. Entende? Como escrava. Por quê? Porque a cor da nossa pele, foi, ouvem bem, foi estigmatizado como cor de escravo. Hoje nós não somos escravos porque fomos escravizados. Hoje, porque a nossa cor representa a cor de escravo. E lembrem, Abraão era preto, Agar era preta, filha do rei do Egito. Ismael, que vai nascer, era preto. Por isso, quando esses árabes têm problemas de cabeça, esses muçulmanos vêm falar que o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, era branco, tão extremamente errado. Essas vossas ideias de esconder a família do profeta, porque era um preto, vocês também têm problemas sérios, fazem esses filmes do profeta Muhammad como os pagãos. É por isso que o profeta Muhammad disse que a paz de Allah esteja com ele. Não fazem de mim o que os cristãos fizeram com o filho de Maria. Vocês não tomam juízo. Vocês muçulmanos, eu sou muçulmano. Vocês muçulmanos não tomam juízo. Vocês árabes têm que tomar juízo e transmitirem a realidade. Não estou a falar o Corão é limpo. Estou a falar vocês, o vosso comportamento de árabe. Vocês não sabem que fazendo isso dificulta muitos pretos acharem que o Islã é uma coisa mais de branco. Vocês não sabem, não. Vocês não sabem, fazendo essas besteiras que vocês fazem, como essas televisão de universo. Estou a falar vocês muçulmanos.
E eu não estou a falar só esses árabes, estou a falar vocês também que têm o conhecimento, que são imame, ficam na mesquita, não explicam isso porque vos pagam dinheiro da Arábia Saudita, não têm coragem de falar. Ah, vamos morrer, vão nos matar, vai morrer. Você não vai morrer. Se não falar, não vai morrer. Se ficar calado, não vai morrer. Vai viver para sempre nesse mundo aqui. Vai viver para sempre nesse mundo. Então nós soubemos que os avós do profeta eram escuros. Como é que o profeta vai sair bem branco, olho azul? Hã? Como é que o profeta vai vir de mistura, miscigenação? Se eles mesmos diziam, eu sou um árabe puro. Naquele tempo, quando falavam de árabe puro, não estava a se referir na língua, porque havia pessoas que nem sequer nasceram na Arábia Saudita, falavam melhor árabe do que os próprios árabes. Não sabem disso? Falavam melhor árabe do que os próprios árabes. Então, quando o árabe falava, eu sou um árabe puro, estava falando a cor da pele, porque naquele tempo a cor da pele não era discriminado como hoje. O preto era visto como povo lindo, povo isso. Isso distorceu. E vocês árabes, vocês todos vocês, de mestiço, ficar passando a imagem do profeta como um branco, um loiro, um mulato. Parem com isso, gente. Parem com isso. Você não sabe que esse negro de estimação que já tem síndrome de submeter as ideias de vocês que são os mulatos, começam a achar que o profeta também foi. Então Abraão era preto. Agar era filha do rei, que vocês colocaram como escrava. Abraão se manteve com a sua escrava. Você acha que era assim? Abraão mesmo estava cheio de tesão, tipo você, foi já mesmo, pegou uma escrava, não casou, não fez lembamento, não fez pedido, não fez nada. Pai da fé, Abraão. Fazendo uma prática que o Criador do universo abomina. É assim mesmo já que vocês acham que Abraão fez. E vocês lêem mesmo a Bíblia, Agar era uma escrava. Parem com isso. Era filha do rei. Por isso é que o próprio rei deu ofertas para Abraão. Aquela história que Abraão mentiu, que não, ele colocou a mulher dele, a Sara, como se fosse irmã. Você não vê o que eles fizeram ali, meus irmãos? Dá a entender que o rei se envolveu com a mulher, com a nossa mãe, mulher digna, nossa mãe Sara. Vocês não conseguem ver que o rei, porque Abraão mentiu, ocultou a informação. Não, vamos chegar lá, vamos falar que você é minha irmã. Porque você é muito formosa. Com quem diz eu sou muito feio, eles não vão querer realmente aceitar que você tem que ser a minha esposa. Então vou mentir que você é minha irmã. Gente, Abraão, pai da fé, sofrendo tudo aquilo que ele sofreu na Babilônia, vai mesmo já mentir no Egito só para poder ter comida, para poder ter algumas coisas, para poder ser aceito dentro do Egito. Oh, gente, parem com isso, meus irmãos. Parem de defamar os profetas, parem com isso. Se vocês têm essas práticas, fazem entre vocês fazem essas práticas entre humanos. Eles são um profeta do Criador do universo. Não se pode falar besteira sobre ele, não é porque está escrito no livro. É por isso que eu já disse que precisa buscar a real história a partir do exercício do discernimento, meus irmãos. Então vocês árabes têm que ter muita cautela. Vocês têm uma mania achando que ser preto tem que ser escravizado para sempre. Parem com isso. Começam a mudar esses vossos conceitos. Se você acha que eu sou muçulmano, vou compactuar com vossas injustiças, vocês estão muito enganados. De mim vocês não esperem isso não. Porque eu sou muçulmano. Eu sou muçulmano. Não sou submisso a essas vossas ideias de mami fala amém, aleluia. Não, aqui não é amém, aleluia não. Aqui não é amém, não é salam aleikum, vê que os outros estão sendo injustiçados, os profetas estão sendo injustiçados, você vem falar essas besteiras aí que não é verdade. Então Ismael era preto, a mulher, lembrem, onde é que Ismael casou? Lembrem que quando Ismael voltou na terra de quem? Voltou na terra da mãe dele, do avô dele no Egito, para fazer o quê? Não foi lá buscar uma mulher para ele casar, Ismael. Depois ele pega essa mulher, leva ela aonde? Leva lá na Arábia Saudita. Essa mulher não era preta, era. Como é que o profeta vai vir já bem branco, bem mestiço? É assim já mesmo também. Começam a falar a verdade. Então, Abraão teve 12 filhos com essas 4 esposas. Mas eu só vou vos falar
desse único filho, o último filho que vocês falam muito, que saiu o povo escolhido veio de Isaac, não sei o que, não sei o que. Tá bom, isso é o que eu quero falar. Isso. Depois um dia eu vou falar sobre esse outros filhos de Abraão que fez contra as esposas, ok? Porque vocês excluíram isso porque chamaram de bastardo. Quer dizer, vocês desqualificaram outra família do profeta Abraão. Mas, gente, eu não sei como é que vocês seguem esses palhaços, esses judeus, esses cristãos, essas merda toda. E muitas vezes também esses muçulmanos que não têm nem coragem de falar a verdade porque vai morrer como se fosse, se não falar nunca vai morrer, vai viver para sempre. Quer dizer, desqualificaram outra família do profeta Abraão. Desqualificaram totalmente. Destruíram o fogo. Quer dizer, tiraram do mapa porque não. Esses são concubina. Quem falou que é concubina? Você não sabe que poligamia é uma permissão do Criador do Universo? Poligamia é uma permissão do Criador do Universo? Vocês não sabem disso? Que é uma prática permitida pelo Criador do Universo. Como você vai falar que aquela família é bastarda, são filhos bastardos? Parem com isso. Essas vossas ideias que vocês absorvem desses brancos, vamos levar nesses buracos profundos. Então vamos falar dessa família que vocês já não é o Criador do Universo. Vocês já é que embelezaram, falaram que é a única família porque está escrito. Já disse, descodifica o que está escrito. Não se submete de forma que está escrito, entende? Seja o Corão ou a Bíblia, descodifica, meus irmãos. Não lê só, porque se fosse ler, faz todo mundo inteligente. O mundo não estaria como está todos esses governos, esses papos, todos sabem ler. Não é ler que te faz sábio. Não é ler que te faz sábio, meus irmãos. É o exercício do raciocínio que te faz sábio, meus irmãos. É o exercício do discernimento que te faz sábio, meus irmãos. Porque você consegue perceber aquilo que realmente na normal escrita você não percebe, meus irmãos. Ok, vamos lá então. Abraão teve Isaac. Mas lembrem a linhagem de onde Abraão veio. Abraão vem de um povo gentil, um povo pagão. Para tu ver que o povo escolhido não existe. Abraão teve Isaac. Isaac teve Jacó. Jacó fez média praticamente de 12 filhos. Jacó, só Jacó. Só estou falando desse único filho. Porque é o que a Bíblia retrata como se fossem os filhos divinos. Ok? Então, esses 12 filhos que Abraão teve, a maioria, a maioria era homem. Gente, meus irmãos, analisa. Homem não fazem nação. Homem não engravida homem, meus irmãos. Homem não engravida homem. Homem não pode fazer uma nação. Homem com homem. Senão os gays de hoje fariam sua própria nação, casavam entre si, se auto-engravidavam. Entenderam, meus irmãos? E a pouca irmã que tinham, eles jamais, se tinham, poderiam engravidar as suas próprias irmãs. Vocês vão dizer, mas e do Ló? Eu já disse de outra vez. Ló nunca manteve relações sexuais com as suas filhas. Esses foram esses palhaços, desses homossexuais da Igreja Católica, entende? Que inseriram essa calúnia tremenda para o nosso grande profeta Ló. Por quê? Porque quando os anjos vieram para destruir Sodoma e Gomorra, os gays foram até a casa de Ló. E Ló disse, por favor, tenho as minhas filhas aqui, casem com as minhas filhas. Não, Ló, nós ficamos saber que uns machos estão aí dentro da tua casa. Só que os anjos, quando surgiram, estavam na forma humana, de homens bonitos. Eles queriam se envolver, mas tu vê que essas merdas são bizarras, queriam se envolver com os anjos. Gente, esses são doentes. Gente. Eles disseram, nós não queremos saber de macho. Não queremos saber de mulheres, queremos saber de macho. Você que é macho, quer saber de macho. Entende isso? Então o que acontece? Deus fala para Ló, pega a tua família e vai embora. E sai. Ló saiu e Deus destruiu aquilo com fogo.
E uma das provas hoje que ficam escondendo para vocês e não querem nem falar para vocês. Está a ver aquilo que eles chamam de mar morto? Aquele mar que eles falam que tem muito sal. As pessoas que são água bem azul, que está bem bonito. As pessoas vão lá e não afundam. Ali, aquele acontecimento, por causa daquilo é um sistema, um símbolo. Por causa de quê? De Sodoma e Gomorra. Aquilo se transformou assim, o Criador do Universo disse, isso vai ser assim, essa parte desse mar, como um sinal do que aconteceu aqui. O Criador do Universo. Esse mar vai se transformar desse jeito, para ser sinal do que vocês fizeram aqui. Mas eles não falam isso para vocês. Não, é o mar que ninguém afunda. De novo um monte de viado está aí lá. Água azul, água limpa. Vocês não estão compreendendo? Da mesma forma que aconteceu com nosso pai Noé. Deus mandou aquele alcoriz, aquele depois do dilúvio. Deus disse, esse é um sinal para as pessoas lembrarem do que realmente aconteceu aqui com você, Noé. Sabe o que os gays fizeram? De deboche ao Criador do Universo, de sacanagem ao Criador do Universo. Fizeram do alcoriz a bandeira deles de LGBT. E muitos gayzinhos, coitados, sem informação, só seguem. Muitas meninas também só botam camisola, aquela cor. Eles não estão a entender, mas aqueles gays lá do Vaticano, dos cientistas da NASA, é que fizeram isso para debochar. É como se essa bandeira é um deboche, é um insulto ao Criador do Universo. E vocês, palhaços, também só seguem. Ah, Califa, vai morrer. Acha mesmo, se eu não falar nada, não vou morrer. Se eu ficar calado, vou já viver para sempre. Cara, é lá com isso, meus irmãos. Então vamos lá. 12 filhos homem. Como é que esses filhos homem vão fazer uma nação judaica ou um povo hebreu? Já pensaram nisso? Como, meus irmãos? Como? No mundo judaico de hoje, busquem a história deles, que eles inventaram. Sabe o que eles falam? Um verdadeiro judeu deve vir de uma mãe judia. Se a mãe não for judia, então não é. Então não é. Um verdadeiro judeu deve surgir de uma mãe judaica. Se a mãe não for judaica, então ele não é verdadeiro judeu. Pode até o pai ser judeu, mas ele não é como se fosse bastardo. Por quê? Porque Ismael, eles venderam como Ismael bastardo. Então tem que ser. Agora lembrem. Agar, dentro da Babilônia. Desculpa. A Sara, dentro da Babilônia. Cresceu onde? Nasceu numa sociedade de monoteísta por não. Também ela vivia naquela prática ali, aquelas vidas da Babilônia. Mas quando ele começou a ouvir a mensagem do pai Abraão, ela ouviu e seguiu Abraão. Então não existe uma judaica de origem, não existe isso, não. Ou um hebreu de origem. Não tem isso, não. Mas tudo requer que é uma prática, que você deixa um comportamento para aderir um comportamento. Então, esses 12 filhos, se eu estiver errado, meus irmãos, vocês podem até mandar mensagem ali e falar, você está maluco, está falando um monte de besteira. Tudo bem, eu respeito. 12 filhos, então, esses homens, como é que os homens vão fazer o povo hebreu? Como? 12 homens. Já que eles são um povo escolhido, específico de Deus. E o povo escolhido não pode se juntar com os gentios, com os pagãos, com os idólatras. Come on, man, me ajudem a compreender. Nós vimos que esses 12 filhos já tinham problemas internos e graves. Acabam vendendo seu irmão José e José vai parar no Egito. Egito era a cidade de quem? Era a cidade dos idólatras. Lembrem, era o povo gentil, Yacun, bárbaro. Entenderam? Bonito. Quando esses irmãos então vão até José do Egito, mais uma vez, vou provar para vocês que eles eram todos pretos também.
Porque se os hebreus fossem todos loiro de olho azul, o próprio José também era loiro de olho azul, e todo egípcio eram extremamente preto. Quando esses hebreus chegaram no Egito, poderiam reconhecer facilmente o nosso grande profeta José. Porque eles poderiam ver que é um jovem branco no meio de muita gente escuro. Uma pessoa branca no meio de muita gente escura. Então eles poderiam se questionar, espera ali. Nós somos os únicos brancos que somos os hebreus. De onde saiu aquele branco? Mas como todos eles eram escuros, e José era escuro, eles chegaram lá e não conseguiram perceber. Não conseguiram perceber. Assim como disse ontem para vocês, se as crianças que Faraó estava mandando matar, eram todos loiros. Então Moisés era um bebê loiro, porque todos os bebês egípcios eram pretos. Então esse bebê loiro dentro do templo do Faraó, o Faraó não poderia aceitar, porque ia ser visível que é um hebreu loiro entre as crianças que eu estou mandando matar. Como é que eu vou criar ela aqui dentro? Exercer do discernimento, meus irmãos. Então, quando esse povo chega então no Egito, passam a viver dentro do Egito. Vivendo dentro do Egito, esses homens, estou a falar esses homens, sem mulher, passam a viver dentro do Egito. Porque eles eram homens, e o homem não faz uma nação, precisa mulher. Com que eles então se casaram para fazerem o povo hebreu? Entendem, meus irmãos? Com vocês, com nós, que chamam, são os gentios, Porque o Criador do Universo disse que um muçulmano, bem dizer, para vocês compreenderem, um monoteísta pode sim casar com a gentil. Mas uma mulher crente não pode casar com um gentil. Por quê? Vocês vão dizer, é discriminação. É bem provável, fato, que dentro de uma casa há que haver uma liderança que é o homem. Vocês vão dizer, não, direitos humanos, igualdade. Tá bom então. Vocês têm problemas sérios com essas palavras que o Lúcifer coloca na cabeça dos brancos, os brancos colocam nas vossas cabeças. Liberdade, direitos iguais. Espera ali. Então eu estou dentro da minha casa, estou na sala sentado, está à noite. Alguém vem e bate a porta. Tum, 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 tum. E a gente escuta o som de uma arma. Crac, crac. A quem você vai mandar para abrir a porta? Teu filho? Você vai se esconder para mandar lá e tua mulher ir ver? Mamô, por favor, vai lá. Quem tá? Achas que isso é honra? Isso é ser homem? Não, você vai ter que botar o peito. Não é que a mulher é inferior por não te ver fazer isso, não. É da natureza. Você não vai mandar tua mulher abrir a porta, esperar quem está ali. Você tem que ir, wherever. Vai você, homem. Porque você toma a primeira bala antes dos teus filhos tomarem a bala. Não pode ser covarde. Não pode ser covarde. Então, como o homem é líder da família, e muitas vezes as mulheres crentes, o Criador do Universo disse que elas não podem consumir álcool, não podem comer carne de porco, não podem botar a nudez. E muitas vezes, como o homem é o líder, se ele casa com uma mulher desse tipo, ele vai chegar no domingo, gosta de beber cerveja dele, comer a carne dele de porco. Ele vai dizer, amor, traz uma cerveja aí para mim. Ela não pode fazer isso. Porque a crença do Criador do Universo não permite. Amor, frita aí uma carne de porco, uma cabeça de carne de porco, hoje é o meu domingo. Amor, eu não posso fazer isso, porque na crença isso... Que crença é essa? Faz meu porco aí, antes que não levas um monte de bofatadas, pá. E essa crença aí, que eu gosto de beber minha cerveja, que eu bebo porco. Então, são as razões que levam realmente uma crente a não casar com os
gentios ou os pagãos. Mas quando o homem em si, ele é crente, ele não vai precisar que a mulher faça essas coisas. Então, aos poucos, não precisa obrigá-la, mas ela vai compreender realmente a crença do marido. Mas como o homem é muito arrogante, muitas vezes não compreende a crença da mulher. É muito raro para isso acontecer. E os filhos que vão nascer nessa família, cujo homem é monoteísta e as mulheres são idólatras, a instrução de casa, ela parte do pai, porque é o líder. Então os filhos serão, que vocês chamam, os hebreus, que serão os preferidos pelo Criador do universo. Mas veio de onde? Veio das mulheres egípcias. Agora eu te pergunto, as egípcias eram loiros, de olhos azuis? Vocês que começam a achar que os hebreus são brancos só porque essa televisão do Macedo, que vocês dão um bué de dinheiro, passa na televisão. É por isso que eles escondem essa realidade para vocês, nunca explicam para vocês, meus irmãos. De onde surgiu, como se fez esse povo hebreu? Como? Lembrem que o avô deles, ou bem dizer, o trisavô ou bisavô Abraão, lembrem que também ele veio para esse lugar chamado Egito. Para quê? Para casar com uma filha do rei chamado quem? Agar. Então não seria problema nenhum os seus netos, trisnetos, seguir a mesma linhagem do avô, do tataravô, do bisavô, virem ao Egito, casarem com quem? Casarem com quem? Com as pretas egípcias. Por que eles não subiram lá na Europa, na Rússia, para casar lá com a Rússia? Lá? Por que não subiram lá para casar com as Inglaterra? Por que Abraão não subiu lá para casar lá com os caucasianos lá? Para dar já esse branco de hoje? Por quê? E por que os próprios hebreus, os próprios filhos, netos de Abraão, não foram também lá porque o avô não foi lá, foi aqui, para não se misturar raça? Entenderam, gorilas? Estão a entender agora? Ele podia ir lá no norte da África, podia ir podia ir lá na Europa. Esta época, a Europa era uma selva de canibais. Se Abraão fosse lá, iam lhe comer vivo. Esta época, a Europa era uma selva de canibais. Se Abraão chegasse lá, ele que era preto, iam lhe fritar mesmo. Para ser a refeição daqueles bárbaros europeus daquele tempo. Abraão seria comido vivo, já estamos falando, meus irmãos. Mas por que Abraão não foi lá? Então vocês entendem quando vocês botar nas vossas cabeças essa televisão, para destruir a cabeça das nossas crianças. É por isso que nossos pretos, mesmo depois de 40 anos, têm problemas graves na cabeça. Começam a acreditar que os hebreus eram brancos, que Jesus era branco, que eram morenos. Parem, gente! O povo que será preferido por Deus, entende, meus irmãos? Isso é novidade para vocês. O povo que, depois de muito tempo, será preferido por Deus, são quem? Vieram deste mesmo povo, prestem atenção, meus irmãos, vieram deste mesmo povo que depois de um tempo Deus vai punir os egípcios que obedeciam ao faraó. Mas lembrem que esse povo, que o Criador do universo está tirado do Egito, o tempo que eles viveram lá, eles casaram com as mulheres egípcias e fizeram suas tribos, suas famílias lá dentro. As mulheres egípcias vão fazer o povo hebreu. E esse povo hebreu, que vem do povo egípcio, é que serão preferidos pelo Criador do universo e tirados daquele lugar. Não é porque eram pretos, meus irmãos. Não é porque eram bonitos, meus irmãos. Nem sequer porque eram feios, meus irmãos.
Não é porque tinham ouro ou diamante, meus irmãos. Porque se esforçavam em rejeitar a idolatria que Faraó impunha à força, meus irmãos. Lembrem, meus irmãos, que esse povo que vão ser chamados de povo escolhido, que vocês falam, meus irmãos, eles vão surgir do mesmo povo que são os gentios. E quando casa com esses homens pretos que tinham o conhecimento do Criador do universo, meus irmãos, os filhos que vão nascer naquele comportamento já vão receber outra instrução. Por exemplo, meu filho nasceu aqui. Meu filho nasceu aqui. Eu vim de onde? Eu vim de África. Mas eu encontrei aqui a minha preta, que já estava perdida nessa macumbada toda. Mas ela casou comigo. E eu trouxe de volta aquilo que é da essência dela. E o meu filho é muçulmano, é monoteísta. Que se o pai não fosse eu, fosse outro também que acredita nos deuses, meu filho hoje estava também nos deuses de ancestralidade. Entendem isso, meus irmãos? Deus abomina esses conceitos de Deus. Vou vos dizer uma coisa que Deus, o Criador do Universo, falou. Ele disse: ó minha criatura, ó filhos de Adão, aceita a condição, o que eu vos predestinei. O Criador do Universo disse: aceitem a condição que eu vos predestinei. Aceitem. Mas se não quiseres aceitar, sai por baixo do meu céu e procura outro Deus. Deus não é brinquedo que ficam cantando na igreja, boi de guitarra, boi de aleluia. Igreja não é para fazer barulho. Sabe por quê, meus irmãos? Dentro da escola, se você ficar tocando guitarra, você não vai aprender a matéria, piano, porque tudo isso estimula o quê? Estimula o quê? As nossas emoções. Essas emoções é que confundimos de Espírito Santo. Lúcifer não habita dentro da casa do Criador do Universo. Nunca. Lúcifer não habita dentro da casa do Criador do Universo. Se você foi numa discoteca onde bebeu um monte de cerveja ou foste numa boate e os demônios se incorporaram em você, quando você ir para a igreja, na porta da igreja já tem 2 anjos grandes, cujos demônios temem quando eles vão ver os anjos e você até nem consegue ver. Eles por si só saem dentro de você. Saem, fugem. E quando você entrar na igreja, nenhum demônio está em você. Porque dentro da casa de Deus não habita demônio. Agora se pergunte, se na casa de Deus não habita demônio, como é que o pastor pode expulsar demônio dentro da casa de Deus? Como? Esta casa é de Deus mesmo. Esta casa é de Deus, mas pode chamar, sabe, dos sábios, vai te dizer. No templo do Criador do Universo, o demônio não habita. Nem o próprio demônio tem coragem de entrar lá. Lembre que o Criador do Universo disse para Lúcifer: desce daqui. Desce daqui. Descei do meu céu. Desceram. Na casa do Criador do Universo, demônio não habita. Como é que o pastor expulsa demônio dentro da casa do Criador do Universo? Essa casa é mesmo do Criador do Universo? Esta casa é mesmo do Criador do Universo? Ou é a casa de Lúcifer, cujos gênios, pequenos demônios, conseguem habitar, incorporam em vocês, e para fazer aquele todo teatro, vocês pagam dinheiro e o gênio que incorpora em vocês, ele expulsa dentro da casa do demônio e pensam que não é na casa de Deus? Raciocinam. Que casa de Deus é essa que só fala de prosperidade material? Prosperidade material. Sabe por quê? Porque quanto mais degradação social, mais você vende
prosperidade social. Creio em Deus, meus irmãos, não tem nada a ver com estar bem, ter casa, carro. Não, meus irmãos, dê uma olhada nos profetas, nossos pais. Rezavam dia e noite. Conseguiram ter casas de luxo? Não. Carros do ano? Não. Não, eu estava necessitando, eu vim na igreja, agora eu consegui 3 carros importados. Meu irmão, agora eu consegui uma mansão. Gente, estão a mentir para vocês, meus irmãos. Vocês hoje não estão a conseguir isso. Vou explicar por que vocês não estão a conseguir isso. Porque a corrupção dos governos é tão extensiva que tiram o vosso direito de ter direito a acordar de manhã e trabalhar e conseguir. Por isso que a corrupção é necessária para que as igrejas possam crescer mais. É por isso que o Lula foi tirado do poder. Lembrem que a bancada evangélica não gostava do Lula. Porque o brasileiro percebeu, já entendi, para ter casa e carro, é só preciso ser um servente de construção civil e ganhar um dinheiro bom, vou conseguir comprar meu carrinho, minha casinha, e não precisa ir para a igreja, aleluia, amém, dar o que eu não tenho para ter o que eu nunca vou ter. Eles perceberam isso e as igrejas estavam a ficar vazias, porque o povo estava a conseguir aquilo apenas nos simples trabalhos, não precisa ir para a igreja para ter. Mas o que eles fizeram? A bancada evangélica começaram então a votar contra o regime que estava a dar certo para produzir mais causas, e assim as causas de prostituição aumentam, a miséria aumenta, e aí você agora começa a vender prosperidade para quem nem sequer vai conseguir ter essa prosperidade. É isso que vocês não conseguem entender. Mas eu vou dizer uma coisa, não importa quanto o Criador do Universo vai mandar para vos orientar. Para vocês, quem fala a verdade não é gente que vem com essa camisola para... Não, não é. Tem que ser uma batina, um terno e gravata. Gente, meus irmãos, entendem? O uniforme é a arma de Lúcifer. O uniforme é a arma de Lúcifer. Aquele que vem para te trazer a verdade absoluta não vai vir do jeito que vocês estão a imaginar, não, com um terno e gravata, sapatos de sola seca, bom português. Eles já sabem, para que possa iludir as pessoas, eu tenho que falar um português de Portugal, falar códigos, botar um terno e gravata. Ali vocês começam a acreditar, não, esse cara tem o conhecimento. Essa aqui tem o conhecimento. Mas se aparecer alguém tipo assim, não sei, meus irmãos, não, esse não, nariz muito grande, porque, gente, olho bem grosso, esse não, esse aqui não tem a verdade. Então Satanás é muito esperto. Ele embeleza a mentira. Ele embeleza a mentira. E vocês aceitam, porque já está nas nossas cabeças que precisamos aceitar os bonitos. Então, meus irmãos, o que eu estou aqui a dizer para vocês, vocês que andam traumatizados, muitas vezes esses pan-africanistas que às vezes pegam as coisas no pé da letra, esses movimentos negros, que não conseguem entender, acham que o Criador do Universo destruiu os egípcios porque eram pretos e salvou os hebreus porque eram brancos, do jeito que estão a explicar para vocês. Mas uma coisa que eu também quero dizer para vocês e repetir mais uma vez que eu disse ontem, o nosso corpo prova que os hebreus não eram brancos. Não eram brancos. Não eram. E eu disse para vocês, Akhenaton, pai de Tunta Ankamo, na época de Akhenaton, 2000 anos antes de Abraão, as pirâmides já existiam. Já existiam. A segunda pirâmide foi construída por Imhotep. E a primeira pirâmide foi construída na Babilônia, que deram o nome de Exíguet. Só que Imhotep, a Akhenaton, é muito, muito lá atrás. Muito lá atrás. E muita gente não sabe que as pirâmides são templos
templos de orações pagãs. Lá embaixo, não é o que estou a dizer. Vão e pesquisam. Tem bué de símbolo, bué de imagem, bué de deuses que ali eram adorados. Então, as pirâmides eram templos de devoções aos deuses. Para quem não compreende isso. Eu sei quando o branco fala, né? Embeleza aquilo para fazer que vocês continuem a idolatrar aquilo. Eu sei que quando os brancos falam, eles dão um parecer para nos condicionar sempre enraizado naquilo. Aquilo só não saiu do mapa ou não se destruiu. Não é porque é uma grande tecnologia, não é porque é uma grande forma, porque vou vos dizer uma coisa. Aquilo submete o Criador do Universo. Se o Criador do Universo quisesse destruir aquilo, destruir mesmo totalmente, nós nunca podíamos nem perceber, nunca perceber daquelas pirâmides. O Criador do Universo ia soterrar aquelas pirâmides como soterrou outras cidades. Mas tem que compreender por que o Criador do Universo deixou as pirâmides. Entendem, meus irmãos? Como forma para nós lembrar e relembrar quanto os nossos avós tiveram práticas muito ruins, para também poder justificar que eu destruí o povo de Faraó e o próprio Faraó por causa das práticas pagãs, e uma das provas estão aqui, entrem por baixo dos templos, das pirâmides, vocês vão encontrar as provas. Então aquilo está ali como prova para que nós não falamos, não, fomos destruídos só por ser preto, Deus não nos gostou. Não. Não. E nós sabemos quando muitos faraós morriam, não eram enterrados só. Era preciso que algumas pessoas vivas também fossem colocados dentro da tumba e assim tapados com ele. Isso não é bom nos olhos do Criador do Universo. O Criador do Universo ouviu muito clamação de muitos povos egípcios que nem sequer queriam também adorar a imagem, queriam adorar a estátua, mas eram obrigados a adorar. Lembrem quando quando Tutankhamon, o filho do Akhenaton, queria se livrar das estátuas, queria se livrar dessas crenças. O que fizeram? Os sacerdotes foram contra ele. Foram contra ele. Por quê? Porque os sacerdotes lucravam as oferendas que os povos davam àqueles deuses. Mas Tutankhamon queria se livrar daquilo. Por isso é que muito cedo Tutankhamon foi assassinado. Por quê? Porque não queria seguir aquelas práticas de idolatria. Mas por quê? Porque o próprio Akhenaton, pai de Tutankhamon, o que falou? Disse aos sacerdotes, nós precisamos abandonar essa idolatria. Nós precisamos abandonar isso antes ainda de Abraão vir e falar de monoteísmo. O Tutankhamon já falou disso. Vamos abandonar isso. Como a cidade, então, havia muitas estátuas, eles não queriam abandonar. Então Akhenaton disse o quê? Eu vou construir uma outra cidade no deserto, mas para que não tenha essas coisas de idolatria. Aqui só vai se adorar o único Deus. Só que ele saiu e construiu uma outra cidade. E aí nasce o Tutankhamon. Quando Akhenaton morre, o que acontece? Os sacerdotes vão a essa cidade. Akhenaton ainda criança, lhe obrigam a voltar para aquela cidade. Então, e assim toda a população volta de novo para aquela cidade, para outra cidade. Então entendem, meus irmãos, não ficam só atrapalhados com as pirâmides, não, as pirâmides somos primeiro. Entende qual é a razão das pirâmides? Eram os templos de devoção. E se você entender no conceito simbologia, vou vos explicar por que muitas construções em certos países, um dia vou ir falar aqui sobre a questão das construções. Tem construções que produzem energia direcionada ao Lúcifer. Isso requer, você não vê que em todos os países do mundo, da Europa, tem sempre um posto, um pilar. Tipo assim, nas grandes cidades tem um pilar comprido com pontas assim, afiadas. Vocês nunca deram conta? Vocês nunca deram conta. Então, tem cidades que são construídas, quando você aplica o símbolo do Lúcifer, o Lúcifer já sabe que aquela cidade é uma cidade que se submete a ele, então eles têm a percepção de habitarem ali muito mais rápido possível. E quando você constrói e coloca também simbologia, muitas vezes que representa que submissão ao Criador do Universo, eles percebem. É por isso que eu sempre falo. As grandes construtoras, os grandes cientistas de construção civil, muitos deles também são maçons. Também existe isso. São maçons que constroem essas grandes cidades. Eles sabem o que estão a construir. Eles sabem o que estão a construir. Porque só a forma a arquitetura de cimentar tudo e manter os povos dentro das grandes metrópoles
produz doença, porque ali não comemos mais o que queremos, mas o que eles colocam no supermercado cheio de químico. Então, isso também é Illuminati. Então, os grandes construtores, grandes cientistas de construção civil, eles também estão a serviço das grandes corporações, por isso que você vê muitos deles ficam de camisa cor azul. Vocês nunca prestaram atenção? O próprio Facebook, dê uma olhada, não tem aquela barra azul? Porque também é uma página que pertence à sociedade luciferiana. Então, meus irmãos, para vocês que acham que Deus destruiu os egípcios porque é escuro, não, não é bem assim. Porque até os próprios povos hebreus vêm de onde? Vêm dos próprios egípcios. Bem dizer, para vos bem dizer, Deus, o Criador do Universo, salvou, tirou do Egito os descendentes de quem? Descendentes dos egípcios. Entenderam agora? O Criador do Universo tirou do Egito os descendentes de quem? Eles vêm do pai Abraão. Na parte masculina, macho, homem. E na parte feminina, vem de onde? Vem dos egípcios. Então o próprio Criador do Universo, alhamdulillah, graças a Allah, salvou os descendentes dos egípcios que aceitaram ouvir aquela mensagem que os filhos de Abraão pregavam para aquelas mulheres. Assim nasceu uma outra nação chamada nação hebreu. Ok? Que na realidade eles são nação de submissão. A palavra certa deles para ser atribuído não é realmente hebreu. São a nação de submissão ao Criador do Universo. Que na língua árabe chama-se Muslim. Muslim. E quando foram tirados de lá, foram para onde? Para Jerusalém? Não. Para Israel? Não. Porque as provas, todas as provas estão na Arábia Saudita. Onde que realmente o povo hebreu estava concentrado quando estava no Egito? Eles estavam no sul, estavam aqui no sul do Egito. Eles não estavam no norte do Egito. Estavam no sul. E o império do faraó estava no norte do Egito e o exército. Então analisem, meus irmãos, eu já disse isso outra vez, para vos fazer compreender, vocês às vezes africanos que querem se decepcionar com Deus, querem se decepcionar com o Islã, estão chateados com o Islã, porque os europeus falaram assim que os muçulmanos também escravizaram realmente os africanos. Então, quando você escuta essa palavra africano, por que vocês não falam os pretos escravizaram os pretos? Vocês não falam isso. Por quê? Porque os berbers, os árabes também eram pretos. Vocês gostam já? Os árabes escravizaram africanos. Tudo bem, tira essa palavra africano. Tira a palavra árabe. Deixa os berbers e deixa os pretos egípcios. Por que vocês não falam assim? Vocês não falam assim. Esses europeus brincaram com vocês. Então, brincaram com vocês. Então, vamos lá. Os soldados estavam no norte da África. E nós sabemos que no norte da África tem um pedaço bem colado com a Arábia Saudita. Aqui é terra. Não se precisa abrir aquela terra, porque a história fala que Deus abriu o mar e não abriu a terra. Entende? Se abrisse a terra seria um buraco, iam cair, não iam nem sair mais. Talvez o Criador do Universo faria outro milagre, de abrir, caírem, depois lhes tirar ele e colocar de novo para cima. Ok? Não aconteceu isso. Então aquele pedaço de terra, vamos lá. Dizem que eles estavam sendo perseguidos. Os cavalos de Faraó, a carroceria de Faraó estavam a vir. Ok? Estava a vir em que direção? Em que direção eles estavam a vir? Prestem atenção. Tá bom. Se o povo hebreu, que estava a ser tirado do Egito, estava no norte da África e os soldados estavam vindo do sul, eles poderiam caminhar e cortar, passar aquele pedaço de terra que está colado. Se vocês quiserem, vão lá no mapa. Porque a própria Arábia Saudita era um pedaço de África, não tinha separação. Essa separação a territorial não existia, geográfica não existia isso. Isso é uma coisa que os ingleses, é novo, os ingleses queriam construir esses sauditas aí, esses que botam essa Europa já, que são filhos de persa, turco, misturou a raça, deu esses mulatos de hoje. Não estou a falar isso, estou a falar na essência de Abraão, de Moisés, nessa época. Eram todos escuros. Então, se eles estavam no norte da África já, é bem próximo, logo eles podiam atravessar aquilo. Ok? Mas não é assim. Eles estavam no sul da África, no sul do Egito e não no norte. Então, como o exército estava no norte, o exército estava a vir, lembrem, estavam a vir. Então, como eles já estavam no sul, naquela parte do sul tem aquele mar
aquele mar vermelho que nós falamos de mar vermelho, é ali que o Criador do Universo abriu. E quando você abre aquilo, você não pode ir em outro lugar senão na Arábia Saudita. Por que Arábia Saudita? Porque é a terra prometida, onde tem lá a Meca. Meca é a casa que foi construída por anjos. E o próprio Adão fazia oração na Kaaba, aquela Kaaba que vocês fazem aquele quadrado preto. Vocês não entendem. Um dia eu vou vir aqui explicar o que é a Kaaba, o porquê que aquilo é o centro de onde os primeiros seres humanos surgiram, se espalharam. E muita gente fala assim, não, o ser humano veio da África. Por isso que eu falei. Esquece o conceito ser humano veio da África. Isso não é verdade, porque Sheikh Anta Diop falou, isso não é verdade. O ser humano, o primeiro ser, surgiu do céu, foi colocado ali. No início da humanidade, a Arábia Saudita não era deserto, não era deserto. Era grande floresta, então foi colocado ali. Os brancos sabem disso, a ciência sabe disso. E dali houve descentralização. Por que houve descentralização? Por causa também da idolatria que o povo de Ad, que era um preto, você nem conhece, construíram uma grande cidade na Arábia Saudita e essa cidade foi soterrada. Você não conhece, não tem, porque antes ainda de construir as pirâmides, foi soterrado, entende? E essa cidade está por baixo da areia. Mas como vocês não vejam, só vejam as pirâmides, então você fala, então, por que o Criador do Universo transformou aquilo em deserto? Ele não queria que essas pirâmides, esses monumentos fossem construídos ali. Porque se vocês, quando issem lá para fazer peregrinação, vocês também vão ficar olhando essas pirâmides como se olha hoje como turismo. Então ele queria que ali ficasse só um símbolo quadrado da Kaaba, entenderam agora? Porque ali as pessoas vão com direção de fazer a peregrinação, algo que Abraão fez, Elias fez, Moisés fez, Noé fez, todos fizeram. Peregrinação em Meca, Adão fez peregrinação em Meca. O terceiro filho de Adão, que é o Sete, fez peregrinação ali. Ali é o centro da humanidade. Que naquele tempo isso fazia parte do que nós chamamos hoje África. Até aquela parte da Índia fazia parte desse pedaço. Então esse Jerusalém, Israel, todo fazia parte. Então quando Deus falou, irei lhes levar na terra prometida. Terra prometida. Deus abre aquele mar, eles passam. Quando os soldados do Egito chegam para tentar passar, Deus fecha, porque já era distante. Então estavam a vir assim, eles estavam... Enquanto eles vinham assim nessa direção, eles fugiam para essa direção. Então não teve tempo, o mar abriu, eles passaram. E quando eles chegaram, já estavam quase a chegar lá na Arábia Saudita. Quando chegaram ali, eles começaram então a fazer o quê? Construir o bezerro de ouro, o Monte Sinai, o Monte Sinai. Está na Bíblia, a Bíblia fala. The King James fala que Monte Sinai de Agar está na Arábia Saudita. Isso é bíblico. Se quiser, eu mando um trecho para vocês, eu mando um capítulo para vocês, eu coloco aí, vocês vão ler. Monte Sinai está lá. Por você não vê que aquela pedra que Allah, o Criador do Universo, Allah colocou o fogo, está preto. Isso está onde? Não está em Israel, isso está lá na Arábia Saudita. Aquela pedra onde eles bateram para eles jorrar água. No que Moisés não foi lá, não bateu para jorrar. Está onde? Está na Arábia Saudita. Aquela pedra onde eles fizeram lá, colocaram um bezerro de ouro, depois de Moisés descer do monte, não encontra eles fazerem adoração no bezerro de ouro. Está onde? Está lá na Arábia Saudita. Mas os árabes, esse vossos árabes, fecharam, não informam ninguém. E quem ir lá para fazer turismo vai levar bala. Por isso é que eu estou a dizer, esse dinheiro judaico, de hoje, sionista, cega os olhos desses muçulmanos de hoje. Por isso que a sociedade humana está perdida, está desviada. Nós, muçulmanos, somos uma parcela de culpa. Nós, muçulmanos, somos uma parcela de culpa, porque nós somos o povo de centro. Allah disse, o Criador do Universo. Vós sois o povo do centro. Explica para eles. Não, nós estamos enraizados. Carros do Dubai, máquinas, joia, ouro, e aqueles negócios lá, tudo, pano, grife, grandes cidades, grandes luzes. É isso. É isso que o dinheiro judaico está nos cegar. Com quem diz, vocês não vão explicar o que aconteceu aqui, mas vocês estão aqui bilhões, aí começa a falar, não, é o petróleo, é o petróleo. Não, o petróleo, entendem isso, meus irmãos? É a verdade que está sendo vendida. É a verdade que está sendo vendida para que vocês não sabem nada disso, meus irmãos.
É a verdade que está sendo vendida. E eles não querem falar. Aí vem, não, é venda de petróleo, Arábia Saudita tem muito petróleo. Que petróleo é esse que nunca acaba? Angola tem muito petróleo, Brasil tem muito petróleo, Venezuela tem muito petróleo. Por que não fica como a Arábia Saudita ou como Dubai? Não é a verdade. Nada custa mais caro no universo do que petróleo, do que a verdade. A verdade é o barril mais caro de qualquer substância química nesse universo. A verdade é o barril mais caro, mais precioso, é a joia mais preciosa do que qualquer substâncias minerais nesse planeta Terra. E quem tem essa verdade vai ficar rico e muito rápido. Quem tem essa verdade vai ficar rico e muito rápido. Porque eles vêm até você. O dinheiro está aqui. Lembrem quando Satanás veio ao filho de Maria. Eu vou te dar tudo isso para você, essa terra. Mas rejeita a verdade. É a mesma coisa que eles fazem. Não falem a verdade para ninguém. Para ninguém. Vocês vão viver bem. E esse dinheiro sonista, que é uma máquina que imprensa dólar, brrr, é quanto que eles querem para não falar a verdade para a humanidade. É trilhões, dá para esses gorilas, dá para esses palhaços, mas eles não falem a verdade. Por quê? Porque tenho medo que vão morrer. Vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Vão viver para sempre. Não, vamos morrer, todos nós. E devemos agradecer o Criador do Universo por ter nos doado a morte como uma bênção. Que já imaginar, se nós vivêssemos aqui, para sempre, sem morrer, esses palhaços mesmo sabendo que vão morrer, está a ver do jeito que nós nos fazer sofrer? Está a ver como é que eles estão a nos fazer sofrer, como eles estão a fazer sofrer as crianças do Criador do Universo? Está a ver como é que eles estão a fazer sofrer as mulheres? Dia e noite eles matam mulheres. Vocês não vêem, não? Vocês não vêem, não? E se a morte não existisse? Meus irmãos, nós estávamos lixados. E por isso agradece o Criador do Universo pela morte. Agradece. Não é porque nós não compreendemos o que Ele criou que a gente fica desesperado. Agradeço porque na realidade ela não existe. Os sábios nunca falaram isso para você porque vocês iam se espantar, iam assustar. Ela não existe. A alma não morre e nunca vai morrer. O que acontece apenas é a separação entre o físico e aquilo que não morre. Aquilo que não morre. Vou vos dar uma prova. Quem nós somos? Quantos tiros mataram Tupac? Quantas balas mataram Tupac? O que eles mataram? O físico do Tupac? Não, eles não mataram o físico do Tupac. O Criador disse, do pó vieram e do pó voltarão. Quando o nosso corpo se transforma em pó, ele sempre foi pó, é a essência dele pó. Mas o verbo não se transforma em pó. Por isso vocês hoje escutam a música do Bob Marley, escutam a música do Tupac, escutam o discurso do Malcolm X, escutam o discurso do Elijah Muhammad, escutam o discurso de quem? De Samora Machel. Escutam também o discurso de quê? De Steve Biko. Vocês escutam. Esse verbo é que nós somos. Ninguém mata o verbo. Ninguém mata o verbo. Ninguém. Isso é que somos nós. E muitas vezes o Criador do Universo coloca isto dentro de um corpo ou de uma caixa chamado corpo humano. Não morre. Se a morte existisse, meus irmãos, vocês não poderiam escutar a voz do Bob Marley ou escutar o Bob Marley.
Por isso que quando está a escutar a música do Bob Marley ou do Tupac, quando te pergunta quem é esse que está a cantar, você fala, é um morto? Não. Você fala, é um morto que está a cantar? Não. Você fala, é o Tupac que está a cantar. Mas ele já morreu. O já morreu, você está a se referir ao quê? O corpo dele. Mas é o Tupac que está a cantar, é o verbo. Ninguém mata esse verbo. Ninguém, meus irmãos. Ninguém. Por isso não tenha medo de dizer o que o Criador do Universo diz que nós temos que dizer, a verdade. Porque ele é a riqueza mais preciosa de toda a riqueza. E a morte é tão honesto, essa separação é tão honesto, é tão sincero, que não aceita matar o verbo de quem aqui falou a verdade. A natureza não permite que o verbo de quem falou a verdade enquanto existiu aqui morra. Não importa, por mais que o sistema oculta, trava, mas ele está ali naquele som, está ali naquele áudio, está ali naquela literatura. Não morre. Não morre. E o Criador do Universo disse, meus irmãos, todo ser humano que faz uma boa ação aqui na Terra, enquanto viveu, depois que ela deixa de existir, e todo ser humano que se beneficia com aquilo que ele fez, ele ganha mérito, mesmo morto. Ele ganha mérito, vai acumulando seus méritos. Então, no dia do juízo final, esse mérito acumulado, mesmo na sua ausência de existência física, Deus coloca na balança. Os sábios sabem disso. Quando eles descobrem, como eu descobri, eles preferem falar a verdade do que ficar calado. Porque sabem que vão continuar a ganhar mérito, mesmo não existindo mais. E aqueles que fazem coisas ruins, todas aquelas pessoas que se espelham nas suas coisas ruins e fazem coisas ruins, esses estão a acumular também negatividade. Por isso te aconselho, meu irmão, você que está obcecado pela fama, controla essas vossas músicas de rap que vocês andam a fazer. Controla essas vossas letras de rap que vocês andam a fazer. Você é responsável pelo que escreve. E quem ouve é responsável pelo que ouve também. Mas lembrem que as nossas crianças ainda não têm habilidade para discernir o que vocês estão realmente a escrever. Esses livros que vocês estão a escrever de ficção, nada tem de realidade para entreter a população, que contribui para a destruição dos povos. Tenha muito cuidado, meus irmãos. Essas novelas, esses seriados que vocês estão a aceitar dinheiro para se expor como prostituta, para destruir o comportamento de outras adolescentes que estão a vir. Tenham cuidado, minhas irmãs, meus irmãos. Vocês só vão acumular ilicitude enquanto estiver no cemitério. Acordem, meus irmãos. Muito obrigado. Mais uma vez, aqui é o vosso irmão Moses Khalifa, o ignorante, empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Imploro desculpa a todos vocês por ter vos roubado o vosso tempo e por eu ter alongado muito, porque eu sei que as pessoas já estão impacientes, gostam de ouvir coisas muito curtas ou bem resumido assim, entende? E é com esse resumo das coisas que muitas vezes dificulta a compreensão nas pessoas. Então agradeço ao Criador do Universo pela vossa paciência mais uma vez. Eu não vou dizer o que vocês vão fazer ou devem fazer, mas eu só vos imploro ou vos aconselho, raciocinam e questionem por cima de tudo aquilo que vos falo. Mesmo sobre o Islã, mesmo sobre o cristianismo, mesmo sobre o judaísmo, questionem, porque o questionamento é a árvore do conhecimento. Muito obrigado. Fiquem com o Criador do Universo.